Muito bem, então vamos gravar aqui a segunda parte do capítulo 1 do livro do Feynman, que é Átomos em Movimento. Então agora nós vamos entrar nos processos atômicos. Então, para analisar esse fenômeno, ele vai se utilizar de uma superfície com água em contato com o ar. Então todos nós podemos ter tido essa experiência de um copo de água, um recipiente com água, com um contato com o ar. Bom, o que acontece com essa interação da água, da molécula de água com o ar? Bom, isso nós vamos ter o seguinte fenômeno: um átomo ele vai de vez em quando escapar dessa superfície. Quando um átomo do ar atinge com mais força a superfície da água, então esse átomo ele sai. Então assim os átomos vão sumindo um a um. Se eu tivesse esse recipiente fechado, essas moléculas, a maioria dessas moléculas, elas voltariam a colidir com os átomos do ar, eles voltariam todos. Mas como o recipiente está aberto, alguns átomos que estão, esses átomos de água que estão na superfície desse recipiente com água, esses átomos, alguns vão sair e não vão voltar mais. Então eles atingem uma energia maior e eles saem. Os outros átomos que estão embaixo, eles têm energia menor. E aí, por isso que o líquido vai resfriando, porque os átomos vão perdendo energia dessa forma. A molécula que tem mais energia na superfície, em contato com o ar, vai ir embora. E as outras átomos de água que estão embaixo têm menos energia. E assim vai indo. E cada vez vai ficando menos energia, né? E vai resfriando. Então, ligue o ventilador quando você quiser secar uma roupa, por exemplo, né? A gente lembra da roupa no varal, por exemplo. Quando dias de vento, a roupa seca muito mais rápido do que um dia sem vento. É por causa disso. Então, essas moléculas as moléculas do ar batem com mais força na molécula de água e essas moléculas fogem, vão fugindo até que não se tenha mais essas moléculas, vai esfriando um pouquinho. Então, existe uma energia de atração entre as moléculas, e quando a energia for suficientemente maior para romper essa atração desses átomos, o átomo de água ele sai, ele evapora, né? Isso pode acontecer a uma temperatura menor que a temperatura de vapor para a água, por exemplo. Mas as moléculas que elas ficam com menos energia e o líquido vai resfriando gradualmente. Então aos poucos, lentamente esse fenômeno. É um fenômeno físico, lentamente. Ao soprar a água, então, um copo com uma água quente, ele vai se resfriando. Então, é um bom recurso soprar a sopa, né? Assoprar a sopa para resfriar. Mesmo princípio que a gente está abordando aqui. Então, depois ele vai colocar sal na água. Então, ele vai explicar que o sal são íons que vão se misturar com a água. Se colocar sal demais, vai acontecer a cristalização. Então, se tu colocar sal demais, vai ficar o sal lá embaixo. Tu vai ver cristalizado o sal lá embaixo, porque ficou muito mais íons de sal do que átomos de água, por exemplo, porque eles têm essa propriedade de se atrair. Então, eles tendem ao equilíbrio. Então, se nós tivermos o mesmo número de átomos de íons de sal e mesmo número de átomos de água, empata e equilibra, né? Se tiver mais de sal, se cristaliza, né?